Olá, alunos! Olá, professores! Tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo para mais uma aula de Educação Física. Alunos, não esqueçam de acessar o Classroom, responder as perguntas que estão lá no formulário, clicando no primeiro link, e isso vai confirmar a sua presença para essa aula. Muito bem, então vamos para a nossa aula. Hoje, é uma aula especial, estamos aí na Semana do Conhecimento e nessa aula nós vamos falar sobre um tema que é de grande importância. Nós vamos falar hoje sobre cuidados com a saúde. Vamos falar especificamente sobre corpolatria. Vamos entender o que é, e vamos aí refletir um pouquinho sobre esse tema, é bem interessante. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Fiz questão de colocar já nesse primeiro slide essa imagem que talvez represente de maneira simples o que é, a corpolatria. Então vamos lá, vamos começar a entender o conceito básico dessa palavra. Vamos lá. Então a corpolatria é o culto exagerado do corpo. Então basicamente o culto exagerado do corpo pode ser algo bom ou não, Vai depender do quanto você está relacionado o seu olhar para o seu corpo. Como a gente viu aqui na imagem anterior, a gente pode ver nessa imagem também, o olhar que a gente tem, a nossa própria imagem, ela pode ser muitas vezes descaracterizada de acordo com a tua proposta, daquilo que você tem como referência de o que é um corpo belo, de o que é um corpo ideal, e a partir do momento que a gente se olha e não consegue visualizar em nós mesmos esse padrão de beleza, de estética, que vamos ver mais para frente, que é influenciado pela sociedade de alguma maneira, a gente compra essa ideia e a gente muitas vezes busca, de alguma maneira, ter esse perfil, Esse corpo, essa estética, essas formas, essas curvas. E muitas vezes a gente não consegue ver isso em nós mesmos. E aqui na imagem a gente tem uma mulher olhando para o seu próprio peso na balança e lá no seu íntimo, ela se visualiza dessa maneira. Então, a gente consegue visualizar que é uma mulher que é magra, mas ela se visualiza de outra maneira. E isso, esse culto exagerado do corpo, em grande maioria ele não é positivo. E a gente vai ver isso mais para frente, que existem doenças que são desenvolvidas a partir desse pensamento. Então, dando sequência, ele é considerado um transtorno ou uma patologia da modernidade. Nem sempre esse culto exagerado do corpo foi da maneira com que a gente tem hoje. O olhar, a imagem corporal, ela sempre existiu. Inclusive, a gente pode ver isso em vários pintores do período renascentistas que pintavam o corpo das pessoas, principalmente pintores que faziam pinturas de corpos de mulheres, e uma imagem totalmente diferente da imagem que a gente tem hoje. Hoje a gente tem uma imagem muito produzida pelas redes midiáticas, pelas redes sociais. Nós mesmos vamos produzindo esse perfil de corpo ideal, e a gente compra muitas vezes essa imagem que está lá estampada na revista e entendemos que esse é o perfil atual de um corpo perfeito, do corpo belo. Bem, vamos lá. Continuando falando sobre a corpolatria, ela se caracteriza pela preocupação e cuidado extremos com o próprio corpo. Não exatamente no sentido da saúde, porque a gente pode se preocupar sim com o nosso corpo, com a nossa imagem, mas pensando num princípio de ter um corpo saudável. No caso desse culto exagerado, não necessariamente estamos pensando no sentido da saúde, mas particularmente no sentido narcisístico de sua aparência ou embelezamento físico. Ou seja, provavelmente você conhece muitas pessoas que frequentam uma academia ou realizam algum tipo de atividade física de maneira muitas vezes exagerada, combinado com dietas que, vamos usar o termo milagroso, que vai resolver aquele perfil corporal, eu vou atingir o meu objetivo, a minha meta em pouco tempo, Em 2, 3 meses eu vou sair de um perfil para o outro, porque eu não estou preocupado com a saúde, mas simplesmente eu estou preocupado somente com a estética corporal. E muitas vezes a estética corporal, quando não buscado da maneira correta, ele não está
caminhando junto com a saúde. Vamos lá, corpulatria, a própria imagem refletida no espelho, ela se torna-se obcecante, incapaz de satisfazê-la com ela mesma, né? Sempre achando que pode e deve aperfeiçoá-la. Então a gente tem aqui um exemplo, né, do homem olhando ali no espelho. Ele está totalmente bombado, ele está já com todo o seu corpo desenvolvido, toda aquela musculatura bem desenvolvida, mas para ele não é o suficiente. E quando ele se olha no espelho, ele acha que ainda ele está ali magro, né, seco, aparecendo os ossos. Ou seja, ele tem totalmente uma descaracterização da sua realidade corporal, do seu perfil corporal. Ele está tão obcecado em ter um perfil cada vez mais, né, atingir aquela meta, e ele está buscando cada vez mais, mas isso é inatingível. Muitas vezes ele não vai atingir porque ele sempre vai querer mais, né? E o oposto também, né, acontece. Então, isso é algo que atinge não somente os homens, mas principalmente as mulheres. A gente vai ver isso mais para frente. Ele se manifesta como exagero nos recursos de cirurgias plásticas, gastos excessivos com roupas e tratamentos estéticos, abuso de fisiculturismo, nesse caso a gente usa essa palavra relacionado ao uso de anabolizantes e outras substâncias que não são saudáveis, na busca exatamente disso, né? Vamos buscar esse embelezamento a qualquer custo, né? E isso eu vou recorrer a todos os métodos que eu tenho, né, à minha disposição. Tende a se agravar quando ele encontra um amplo mercado de produtos e serviços voltados para o culto do corpo. Então hoje a gente tem isso como uma patologia da modernidade justamente por isso. A modernidade ela se apropriou, né, dessa necessidade da estética corporal e com o passar do tempo foram surgindo várias empresas e mercado para isso, criando uma demanda que antigamente não existia. Isso tem favorecido cada vez mais esse culto exagerado do corpo. Chegamos à nossa primeira atividade. Então, esse exercício é bem simples. É uma pergunta aí, você vai responder no seu caderno, que é: quais aspectos contribuem para a corpulatria nos dias atuais? Então, quais são os aspectos que estão contribuindo para que as pessoas tenham esse culto cada vez mais exagerado com o seu próprio corpo? Pode citar aí 4, 5, 6, enfim, aquilo que você lembrar, vai colocando aí quais são os aspectos que você acha que tem contribuído para a corpulatria, né, nos dias atuais. Então, um tempinho aí para você responder, a gente já retorna dando continuidade com esse tema.
Muito bem, estamos de volta. Então, o que você respondeu está certo, porque o que você acredita, de fato, é uma resposta verdadeira. Mas eu citei aqui também, eu trouxe para vocês, alguns aspectos que eu, particularmente, pesquisando para essa aula, estudando para essa aula, percebi e coloquei aqui trazer para vocês também, para a gente conversar. Então, vamos lá. Alguns atributos aí que contribuem para a corpolatria nos dias atuais. Então, o primeiro que eu selecionei é o estereótipo do corpo perfeito desenvolvido pela mídia. Esse é um dos principais aspectos que tem contribuído nos últimos anos. Então, a mídia de todas as ferramentas midiáticas, né, a TV, o rádio, as revistas, hoje, principalmente pelas redes sociais, elas têm contribuído fortemente para esse perfil, né, do corpo belo, do corpo que é o corpo a ser aceitável, né, pela sociedade como um corpo bonito. Será que de fato isso é verdade? O que você pensa sobre isso? Também coloquei aqui, aparência como requisito de seleção profissional. Talvez, né, a gente acredite e talvez tenha empresas que selecionem os seus funcionários por conta desse perfil estético. Ou muitas vezes a gente tem isso enraizado na nossa sociedade e a gente acredita que se eu tiver um perfil belo, isso vai ser mais importante que talvez a minha profissionalização, o meu conhecimento. Então, toda essa imagem e todo esse pensamento que a nossa sociedade ela tem enraizada contribui para cada vez mais as pessoas buscarem, né, esse embelezamento na busca de uma boa posição, né, no mercado profissional. Aí com isso vem a moda e aí os gastos exagerados com roupa. A moda ela sempre, né, existiu, né, na sociedade. O problema é quando a gente perde o controle e a gente não escolhe a moda, mas é a moda que nos escolhe e ela que determina que tipo de roupa que você deve usar e qual é o teu perfil que você tem que ser vestido, porque isso que é o aceito na sociedade. Então isso perde totalmente a particularidade e os gostos de cada um tem. Com isso vem também os tratamentos estéticos em exagero, que a gente já citou anteriormente, com várias empresas e mercados dentro da economia e vem contribuindo também, oferecendo vários produtos nesse sentido. O uso exagerado de cirurgias plásticas, então muitas vezes, ao invés de eu me contentar e dizer, puxa, eu sou belo, meu corpo é belo, eu estou contente com a minha imagem, esse culto exagerado a gente nunca vai atingir, a gente vai buscar recursos, né, para tentar moldar, né, a nossa imagem de aquilo que não necessariamente talvez eu acredite, mas talvez que a sociedade fez, né, todos os recursos que a gente já falou, por exemplo, a mídia, a entender que aquilo é o aceitável, é o padrão que eu tenho que atingir de alguma maneira. E o uso de anabolizantes também, que a gente já citou anteriormente, que é um recurso que muito buscado para quem busca cada vez um corpo com mais músculos e formas, né, estéticas. Bom, eu tenho aqui alguns dados. Então, as adolescentes são o grupo mais vulneráveis para o desenvolvimento desses transtornos, assim como as pessoas com autoestima baixa e insegura. Então, tem alguns estudos que a gente vai falar, tanto nessa aula quanto na aula seguinte, que vamos dar continuidade com esse tema, que já tem citado esses distúrbios alimentares muito mais frequentes e muito mais suscetíveis em grupos de adolescentes e jovens, né, de uma determinada faixa etária e principalmente o público feminino. Então, alguns dados estatísticos, né, da Sociedade Brasileira de Cirurgias Plásticas, né, a SBCP, que o número de cirurgias plásticas entre as jovens de até 18 anos, ela aumentou em quase 60% nesse período aqui de 2009 e 2014. Então, ainda a gente vê que esse aqui é um dado desatualizado. Provavelmente esse dado aí tem aumentado ainda nos últimos anos, a partir de 2014. Mas a gente pensar de 2009 e 2014 é um período muito pequeno para ter um aumento tão significativo, mas principalmente, né, entre as mulheres e cada vez, né, mais jovens. A gente vê aqui, jovens de aí 18 anos buscando, né, recursos de cirurgias plásticas para buscar esse padrão de beleza, né, tão imposto. Um outro estudo feito por Pereira
e colaboradores, ele foi entender a influência da mídia na vida dos adolescentes. E um dos dados que foram coletados, esse estudo foi feito com 38 alunos, então com idade aí de 15 a 17 anos, viu, né, no grupo feminino, foi perguntado se a mídia de alguma maneira influencia nas escolhas relacionadas ao próprio corpo para essas adolescentes. E então a gente vê aqui no gráfico que modificou a visão, ou seja, que a mídia fez mudar o ponto de vista em relação a isso foi de 33%, né? E 67% não modificou a visão. Aí você pode pensar, puxa, então a minoria não modificou. Mas se a gente pensar que 33% dessa amostra demonstrou que, revela que modificou a sua visão por influência da mídia, se a gente pensar a um nível, número, né, a média brasileira de todos os alunos e adolescentes nessa idade, o número é gigantesco, né? Então a gente tem aí mais de 30% de alunos que revelaram que são influenciados pela mídia. Então a gente vê o quanto a mídia ela tem um poder de influência no nosso ponto de vista. E principalmente o que a gente está falando aqui em relação à nossa imagem que a gente tem do nosso corpo. Dando sequência, então algumas consequências, tá, que a gente vai aí conversar a partir da próxima aula. Então, um deles é os transtornos alimentares. E aí eu vou citar aqui dois, que são os mais conhecidos, que é a anorexia e a bulimia. Então, de maneira resumida, o que é a anorexia e o que é a bulimia? A anorexia é o distúrbio alimentar causado pela preocupação excessiva com o excesso de peso. Então, é aquela pessoa que ela vai estar tão preocupada com o excesso de peso que ela vai comer o mínimo possível. E isso pensando em saúde, né? Lembra que falamos lá no início dessa aula que muitas vezes isso não está relacionado com a saúde. Essa preocupação corporal, que a gente está falando, é uma preocupação que não está preocupada do corpo. Porque eu posso ter essa preocupação com a minha imagem, mas de alguma maneira isso caminhar junto com a saúde. Nesse caso, não caminha junto com a saúde. A bulimia já vamos, de maneira simples, é o oposto. O que é? É a ingestão exagerada de alimentos em um período curto de tempo, seguido pelo sentimento de culpa e vergonha. E a gente vai entender que tem muito mais coisas, né? Na próxima aula a gente vai se aprofundar mais nesse tema, mas por agora eu acho que é importante a gente entender isso, que essa busca pela o culto exagerado do corpo, né, que a gente vai falar aí que é a corpolatria, que é o tema dessa aula, muitas vezes ele vai gerar essas consequências que são esses transtornos alimentares. E com isso vem, né, uma cascata de eventos de consequência que vai atingir aí a nossa saúde de maneira bem severa. Vamos agora para a nossa atividade, nossa segunda atividade aí, que é a nossa mão na massa, né? É uma atividade bem importante e aí a gente, cara, eu estou muito animado de ver vocês fazendo essa tarefa. E eu vou explicar ela aqui e eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque essa é uma atividade que você vai mandar lá para o seu professor de educação física da sua escola. Então faz aí com todo o carinho, que provavelmente ele está assistindo essa aula também e ele vai gostar muito de ver que você se empenhou realizando essa tarefa. Então vamos lá, qual é a tarefa que você vai fazer aí, mão na massa, nessa aula? Então vamos lá, a partir dessa aula apresentada, a partir do tema que a gente conversou, a partir daquilo que a gente discutiu hoje, o que você vai fazer? Você vai pesquisar, né, e depois você vai postar isso lá no Classroom para o seu professor, uma imagem, né, que pode ser uma foto ou um desenho. Esse desenho, inclusive, você mesmo pode fazer. Sei que tem muito aluno aí que tem uma habilidade imensa de desenho. Você pode desenhar, acho que vai ficar muito legal. Essa imagem que represente, né, o que a gente conversou hoje, que é a corpolatria nos dias atuais. Então, que tipo de imagem que pode representar isso? Provavelmente você já deve ter visto aí nessa apresentação dessa aula, nos slides, várias imagens que foram utilizadas. Algumas imagens que são fotos, algumas imagens que são caricaturas, algumas imagens que são desenhos, e você pode criar a sua imagem, você pode criar aí até inclusive o seu próprio desenho.
Então vamos pensar aqui, que tipo de imagem que pode representar de maneira simples e objetiva tudo aquilo que a gente conversou aí nessa aula, todo o tema que a gente debateu hoje nessa aula. Então é muito simples, né? Pensa aí consigo que tipo de imagem que vai representar. Você pode pesquisar essa imagem, você pode pesquisar em revistas, talvez revistas que você tenha aí na sua casa, mas hoje com o recurso da internet, né, a gente tem aí um repertório enorme de fontes que a gente pode pesquisar. Então você pode pesquisar assim na internet e descobrir uma imagem bem bacana que represente, que você acredite, puxa, essa imagem aqui ela é impactante, essa imagem que representa de maneira bem objetiva, né, o tema que a gente abordou aqui nessa aula. Tá? Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem isso aqui no caderno, né? Para vocês terem esse registro de fazer essa atividade de maneira bem bacana. E aí eu já retorno aí para o encerramento dessa aula, tá? Então um tempinho para você fazer a cópia desse material e a gente já retorna. Muito bem, estamos de volta. Qualquer dúvida que você tenha, você pode entrar em contato com o seu professor aí da sua escola, que ele com certeza está disposto a te ajudar. Gente, foi muito bom estar com você aí nessa aula. É um prazer poder conversar com você aí na sua casa. Espero que todos estejam bem, se cuidando. E a gente retorna aí na próxima semana com mais uma aula de Educação Física. Então, um grande e um forte abraço para todos vocês e até a próxima aula.